Sejam bem-vindos a mais um Jornada do Cliente TV e hoje vamos falar de algo importante: Contact Center 100% remoto, antes e depois da pandemia. Funciona? Para isso, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ricardo Galdino, ele é o cofundador da Job Home e nós estamos aqui ao vivo, 100% remoto? Não, estamos no estúdio 1 da Job Home, aqui no Tatuapé. Ricardo, seja bem-vindo ao Jornada do Cliente. Boa tarde, Ricardo. Obrigado aí pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, né, participar aqui na estrutura. Vai ser um grande prazer aí, né, fazer um bate-papo, esclarecer algumas dúvidas aí do mercado em geral, sobre a Job Home. Grandes dúvidas. Vamos lá. E para a gente iniciar, Ricardo, fala um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar à Job Home. Legal, Ricardo. É bom falar disso. Na verdade, em toda reunião, seja um time ou cliente, a gente conta um pouquinho das nossas trajetórias, e do Geraldo, né, fala bastante da Job Home. Né. Eu venho do mercado de software há alguns anos. Pelo sotaque, vocês vão perceber que sou carioca, né? Vim para um projeto de 6 meses em São Paulo, para tocar uma frente de tecnologia, uma parte de marketing comercial. Estou aqui há aproximadamente 12 anos. Já então, 12 anos que anos. Passou esse seu início de carreira. Sim. Até chegar à Job Home. Exatamente. Em que momento, Ricardo, você viu a oportunidade de ter a Job Home, você junto com o Geraldo? Como é que iniciou essa jornada? A gente tinha uma equipação voltada à percepção do mercado em si, dos clientes com relação ao call center. Né? Na nossa visão, o call center não precisa ser chato, né? Eu não preciso falar o gerúndio, né? O script é importante, mas é muito mais importante entender o que você está negociando, vendendo, atendendo, e principalmente tecnologia. Acho que tecnologias integradas, canais disponíveis para o cliente e um atendimento focado na experiência do cliente, eu acho que era o principal desafio quando a Job Home nasceu. A gente criou a Job Home justamente para melhorar essa percepção geral de call centers no Brasil. Quando você fala de melhorar a percepção do contact center geral no Brasil, existe uma dor existente neste momento? O que despertou a montagem, né, dessa estrutura e por que 100% remoto, uma vez que a empresa iniciou-se antes de uma pandemia e não era muito falado, divulgado o home office? A gente sempre acreditou que, né, pessoas, né, sempre foi o ponto principal do atendimento. Hoje a gente fala muito de tecnologia, a gente evoluiu bastante com relação à tecnologia, mas eu acho que a qualidade do profissional que está na ponta é o que fazia a diferença e faz a diferença numa experiência bem empregada, né? Uma experiência 100% perfeita, enfim, próximo da perfeição. Então, quando a gente fala hoje do mercado geral, de call center, a gente sabe que é a porta de entrada para muitos profissionais. Muito. O perfil desses profissionais é normalmente o primeiro emprego, são pessoas com uma faixa etária menor, né? Enfim. E o home office ele é um pouco do oposto disso, né? Eu consigo ter pessoas muito mais qualificadas na ponta. Hoje a gente tem alguns pré-requisitos de escolaridade, né? 87% do nosso time tem a faixa etária entre 35 e 36 anos, então são profissionais que têm uma certa experiência e a gente traz isso para a PA. Dado o momento que vocês perceberam que a faixa etária de 35 e 36 era o perfil para o seu negócio? Na verdade, Ricardo, é uma série de fatores. Né? Acho que todo mundo hoje em dia quer trabalhar de casa, né? Ou no passado gostaria de trabalhar de casa, ter a comunidade, mas nem todo mundo tem o perfil para o home office. Então, uma série de análises que a gente faz, mas mais à frente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas que passa de disponibilidade, de horários de escola dos filhos, né, de espaço, e principalmente, né, esses dois pontos que eu citei. Você pega, então, você realmente vai entender o perfil do seu profissional
o perfil daquele profissional que vai estar à frente, né, da sua empresa, né, atendendo o seu cliente. Quando você fala de perfil, então, aí você me deixou um pouco curioso, né, até porque você falou de uma faixa etária. Porém, a gente sabe que o mercado, quando chegou a pandemia, foi o home office jogado, né? Ou você ia para o home office, não tinha outra alternativa. Sim. Ou você ia ou você ia. E você menciona que você vem antes da pandemia. Então, de certo modo, você já tinha uma certa estrutura, o conhecimento neste mercado de home office. Sim. Perfeito? Até aí tudo bem. Agora, quando você fala de perfil e homologação, como é que... Assim, eu sou contratado, né? Eu passei no primeiro crivo do RH. Qual é a jornada deste hoje colaborador até ele atender? O que é feito? Né? O que vocês fazem para o ambiente dele de fato seja o que vocês esperam? Tem um passo antes dessa escolha do RH que é homologar todos os nossos requisitos técnicos. Então, antes da contratação? Antes da contratação. Entendi. O colaborador ele precisa ter um espaço tranquilo de trabalho, né? Um espaço onde a gente consiga homologar os equipamentos. Ele precisa ter internet, né, que comporte as aplicações, né? Essa internet subsidiada pela Job Home. Então, além de todos os requisitos de escolaridade. Então, esses 3 pontos são os principais. Quando você fala de homologação do ambiente, eu quero entrar um pouco mais a fundo, até porque muitos colocam hoje os seus funcionários em home office, contact center também, ou a parte administrativa de back office, digamos assim, e me chama a atenção esse tipo de homologação. Quem homologa, como é feita essa homologação, o que seria essa homologação? O profissional, uma vez passando nessa primeira etapa de recrutamento e seleção, estando apto ao produto ou serviço que a gente está oferecendo para o cliente final, né, o contratante, ele passa por um período de treinamento dentro da nossa estrutura. A gente hoje tem estrutura em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Distrito Federal. Então, esses operadores, né, eles vêm para esse espaço físico, eles passam por um treinamento no produto, que a gente vai fazer o atendimento, venda, o que seja, e uma vez apto, né, e aprovado dentro desse processo, toda a parte de logística e homologação é feita pela Job Home. Então, os equipamentos são entregues, né, computador, headset, tutor de ruído, mobiliário em alguns contratos. E um profissional nosso vai até a casa desse colaborador e faz a homologação, né, além da instalação desses equipamentos, a homologação do espaço. Então, entende a parte de ergonomia, né, todos os requisitos que a gente tem, né, pode da NR17. Então, isso é feito no momento da entrega desse equipamento, com um laudo assinado por anos. Hoje a Job tem mais ou menos quantos funcionários? A gente foi muito acelerado, né? Como você sabe, no período de pandemia. A gente não comemora a pandemia em si, mas comemora o fato de estar pronto no momento onde a gente foi demandado. É legal contar essa parte, que a gente começou lá com seus 50 operadores, né? Hoje a gente está atingindo a casa de 8.500 operadores. 8.500 operadores. Então você quer me dizer que esses 8.500 operadores, há uma homologação, alguém que foi na casa desses 8.500 operadores homologar o seu ambiente, ver se eles de fato tinham a estrutura mínima aceitável para de fato ser um funcionário Job Home e aí fazer o seu trabalho, é isso? Exato, e toda e qualquer mudança que é necessária durante o projeto, a gente também tem esses profissionais de rua, né, nosso time de suporte, time técnico que auxilia esse operador, né, em loco ou remoto, para que o trabalho seja entregue. Então, é algo mais complexo do que a gente imaginava, né? Uma vez que você faz a homologação e dá toda a infraestrutura para esse profissional, e onde você mencionou, não está concentrado na região de São Paulo. Você tem operadores nível Brasil, é isso? É descentralizado, mas a gente dá preferência às cidades. Que você falou que tinha treinamento em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. Então, existe funcionários, operadores também nessas regiões? Sim. Que também há homologação dos seus equipamentos também. E quando ocorre um problema técnico, um computador, um monitor que falha, é rapidamente resolvido? Como é que esse helpdesk, como é essa sua estrutura, que você tem que ter uma estrutura, né? De alguma forma, para atender essa demanda, para que você não fique com uma posição a menos
numa operação X. É isso mesmo? Sim, o que a gente faz hoje, né, são diversas frentes, né? Hoje eu tenho uma equipe mencionada para aquela operação, já considerando o absenteísmo, que é muito baixo, mas existe. Então, normalmente são 10%, 15% do montante que é entregue em contrato, treinados naquele produto para assumir em caso de falha. Nesses centros de treinamento, a gente tem estações de trabalho, onde o operador ele pode se deslocar para trabalhar dentro da estrutura. Então, em casos de queda de internet, né, a gente tem um SLA de até 1 hora para que esse operador esteja em um dos centros, né? Periféricos, a gente tem uma ideia de entregar equipamentos sobressalentes para que ele consiga substituir rápido. E quando é um problema de hardware, a gente tem o suporte pronto ali, já dimensionado, para levar esse equipamento até a casa do operador. A operação não diminui, né, em quantidade de operadores, porque eu tenho um backup de pessoas para que consigam assumir ali no momento durante essas horas de interrupção. Falando então, vamos entrar um pouco no KPIs operacionais, então, né? Até falar sobre absenteísmo. O absenteísmo que você mede é igual de um contact center que não é, que é próprio, né? Ou que tem suas instalações físicas, ou quando você vem para o âmbito home office, você coloca alguns outros indicadores para medir esse ABS, por exemplo, uma queda de um hardware. Há uma diferença? Acho que o principal ponto aí é a quantidade de operadores que eu deixo deslogado a partir de um incidente. Né? Você pensa numa estrutura física, eu tenho uma queda de energia na região, a população inteira está fora do ar. Quando ocorre isso com um operador, né, numa operação de centenas ou milhares, a gente estou parando um operador somente com um backup já pré-dimensionado. Então, o impacto disso no atendimento é nulo. Em que momento você mede, você fala assim, existe um absenteísmo num produto X? A gente tem casos, né, como toda empresa, né, de médico, né, às vezes o filho desse colaborador tem algum tipo de problema, então normal. São fatos que ocorrem comigo, com você e com qualquer outro colaborador. O que a gente trata, né, justamente com esse backup que é importante, né, e as medições elas são contínuas. A gente antevê esse problema e com isso o nosso cliente contratante não é impactado. Acho que é o principal ponto. Turnover geral das operações, gera em qual percentual? Hoje em turnover a gente está em 3,2, né, no geral. No geral, 3,2. Então é um percentual que a gente comemora bastante. Dado a média de mercado, a gente sabe que as etapas anteriores validam esse indicador. Então, quando eu contrato certo, contrato profissional dentro do perfil, reduz muito a taxa de emissões, enfim. O importante é que esse colaborador se sinta parte de uma estrutura maior. A gente trabalha muito isso na relação a engajamento, times de marketing. Os operadores sabem do que está acontecendo, entendem momentos da empresa. A gente é muito próximo, embora sejamos aí home office. Falando ainda perfil, sim. Eu acho que é uma pergunta, né? Falo com você que está aí do outro lado da tela, né? Mas que vale R$1 milhão, vamos dizer assim. Perfil do operador ou do profissional de home office. Sabe que existem grandes hoje desafios de achar o perfil, né? Como é que você mapeia para ter hoje 8.500 operadores, digamos assim? Como é que você mapeia o perfil correto daquela pessoa que não tem dificuldade de trabalhar sozinho na sua casa, vai produzir melhor, também que não sente falta de ir para um lugar físico, ter contato pessoal com outros colaboradores. Como é que você consegue identificar que essa pessoa é feliz trabalhando ali sem ter a interação que ele teria no escritório convencional? Cara, muita tentativa e erro, tá? Não vou ser hipócrita
aqui, dizer Ótimo. que foi muito fácil ou que é Perfeito. fácil fazer esse processo. Na verdade, a gente tem hoje uma linha de contratação que nos dá segurança, né, dado o histórico que a gente já tem. Então, hoje, se eu fosse desenhar um perfil, né, eu traria, né, o RH atrás, né, mães, né, uma faixa etária entre 32 a 36 anos, né, normalmente 2 filhos, né, com esse nível de escolaridade que eu comentei, né. Então, são pessoas propícias a ter um desempenho melhor trabalhando dentro do seu ambiente. E por que disso, né? Porque ela tem uma responsabilidade familiar, Ok. que traz e vê um valor agregado de estar em home office e exercer o trabalho dela sem 3 horas e meia de deslocamento nas grandes capitais. Se for trazer para São Paulo, essa faixa de horário até aumenta um pouco dependendo da região. Sem dúvida. Então, a gente traçou esse perfil como um perfil que é aderente ao negócio, mas assim, não é uma receita pronta, né? A gente Sim. sabe que tem expoentes, né? Claro. Então, tem pessoas com idade menor, mas com uma responsabilidade maior, que entende ali o que ela entrega para a empresa e ela é recompensada por isso. Então, nesse quesito, a gente gosta muito de pessoas, a gente gosta de olhar isso no detalhe e é algo que tem dado certo para a gente. Né? Carga horária desse profissional? São 36 horas semanais, né? 36 padrão. Tem algumas operações, não há voz, a gente pode contratar num regime diferente, mas a grande maioria, considerando aí multicanal, 36 horas semanais. Esses 8.500 operadores, como ele está dimensionado na sua estrutura? Quando a gente fala sobre tipos de operações, mais perfil contact center receptivo, perfil retenção, vendas, saque, como é que você vê a distribuição dentro da sua estrutura? Hoje, se eu for falar em percentual, Isso. entre 70% a 75% considera-se saque. Saque. E aí, englobando helpdesk, né, Isso. suporte nível 1, nível 2 e atendimento ao cliente pura e simplesmente. Né? A gente está a parte de gestão de tickets, saque, e o restante percentual são operações de venda, operações de carrinho abandonado, com atendimento receptivo, mas com ação de venda. Sim, sim. Então, é dessa forma que a gente dimensiona os times. Existe uma nova lei do televendas, né? 0300. Como é que foi a adaptação da Job numa operação de televendas? Houve impacto de resultados ou o cliente contratante também tem um perfil diferente? Fala um pouquinho pra gente sobre A isso. gente parte do princípio, né, lembra, né, a ideia da empresa nasceu de mudar um pouco a estigma do call center. Perfeito. Então, uma delas é ligações que não são autorizadas. Ótimo. Então, hoje a gente trabalha muito com a questão do opt-in, né? Ok. As ligações elas são previamente sabidas do cliente final. A gente tem alguns passos aí de aquecer esse lead antes de fazer uma ligação. Normalmente, quando isso acontece, o cliente já sabe por que ele está recebendo. Digamos assim, você hoje trabalha politicamente correto. Sim, acho que é um dos princípios. Faz dessa maneira. Vamos falar sobre gestão de pessoas. Legal. Uma vez você tem uma gama grande de pessoas, você precisa ter autocontrole, né? Controle do atendimento, do que ele está falando, qualidade desse atendimento, se a tecnologia está funcionando. Como é que você trabalha com isso? Você tem supervisor, coordenador, um tipo de spam que você tem para cada operação? Detalhe um pouquinho para nós. Hoje a gente monitora 100% da jornada de trabalho 100%. desse operador. Então, a gente tem algumas possibilidades por a máquina ser nossa, né? Então ela sai com alguns pré-requisitos, e esse operador, uma vez logado, né, seu ponto dentro da estrutura, ele está sendo monitorado ali. Então eu consigo saber exatamente o que está sendo falado, escrito, monitoramento de tela, né? Não sai uma vírgula em qualquer atendimento que a gente não consiga fazer o log e entender caso a caso. Hoje a gente tem os times de qualidade, monitoria, supervisão e coordenação para todos os projetos. A gente dimensiona isso para que eu consiga ter fluidez, né, e consiga fazer as análises. E um time forte de planejamento para
gerar esses KPIs para o cliente. A gente tem uma ideia que o cliente contratante, a empresa que nos contrata, ela precisa ter todos os indicadores em tempo real. Como se ela abrisse uma porta da estrutura dela e entendesse que o call center está ali. Então hoje ela consegue ver o nível de serviço, o tempo médio de espera, o tempo médio de atendimento, quem está logado ou quem não está logado, o porquê. Então o cliente também tem essa visão. É uma gestão completamente transparente. A visão do nosso supervisor coordenador é a mesma visão que o cliente tem. É a mesma visão. E a gente constrói essas dashes de acordo com a indicação do cliente. A gente tem você personaliza conforme a maneira que ele gosta de olhar os seus números. Você desenha para ele e faz esse acompanhamento personalizado para cada cliente, é isso? Exato. A gente tem os KPIs default, mas sempre toda operação ela tem parâmetros diferentes. Então a gente cria esses indicadores e apresenta isso para o cliente, que é de uma maneira transparente. Eu acho que é essa transparência que faz as operações crescerem ou diminuírem, que o dimensionamento ele é flutuante de acordo com a demanda. Treinamento e reciclagem, ela é feita remota ou você traz presencial? A gente tem caso a caso. Caso a caso. Um dos desafios que é manter esse time engajado é fazer com que eles se conheçam. Perfeito. A gente é muito atuante na questão de redes sociais corporativas, né? Os times se falam bastante, mas em algum momento da jornada desse colaborador interno, ele passa, né, por reciclagem, né, seja presencial ou online. A gente tem um time de treinamento que é dedicado para que mantenha esse operador mais atual possível dentro do produto. Então, além desse treinamento que é esporádico ou quando há necessidade, hoje a gente tem tecnologias para responder qualquer dúvida do operador em tempo real. Então, ele tem um chat de apoio com inteligência artificial para trazer ali, esclarecer a dúvida dele, talvez sem necessidade de falar com o supervisor, por exemplo. Isso é o dia a dia das operações. Quando ocorre um turnover, quais são os principais motivos do turnover? Assim, a gente, embora queira contratar, né, um perfil mais adequado, né, a gente acredita que aquele profissional ele é mais aderente para aquele produto, porque como todo profissional ele pode ter intercorrências nesse período. Claro. Então, acho que performance é um ponto importante que a gente avalia antes de qualquer desligamento. Acho que o momento de carreira também desse colaborador, às vezes mudou o entendimento dele de trabalho, ele recebeu uma proposta que é mais atrativa. Eu fico feliz, quando você, não vou falar diferente aqui, quando o operador ele tem a possibilidade, né, de conseguir o bem-estar dele, claro, né? Seja aqui ou em outro lugar. Então, precisa estar feliz para produzir. Se ele não está, isso reflete na ponta e é o que a gente não quer. O Job Home hoje ele é muito aberto a ter essa conversa e alinhando a expectativa, né? Cliente, Job Home e operador, a gente toma as decisões ou o operador toma a decisão por ele. Puxo aqui cliente, Job Home. Qual é a visão do contratante quando ele chega a Job Home? Né? Começa uma negociação, aquele relacionamento inicial. Qual é a dor dele do mercado e o que ele espera contratar com você? Normalmente, ou ele tem uma operação interna que não é o core dele e ele precisa de ajuda com esse dia a dia, ou ele já é um terceiro, né, já está terceirizado e entende que essa operação pode ter alguma melhora, né? Ou são empresas que estão iniciando um processo de atendimento, né? Chegaram a um tamanho que entende a terceirização como algo viável e nos procuram para, de uma forma consultiva, vou reformular essa pergunta, tá? São empresas que vêm hoje, né, ou de uma terceirização, são empresas que vêm hoje um processo de atendimento interno ou já terceirizado, ou empresas que estão começando o processo de atendimento, né, nunca fizeram, né, e querem estruturar canais.
Normalmente, quando é terceiro, né, quando já tem uma operação terceirizada, busca uma estratégia diferente, né, ou uma melhora no dia a dia dessa operação, seja em KPIs ou em performance. Interno, né, normalmente querem fugir ali do dia a dia de tocar essa operação, né, e terceirizar para alguém que é de fato especialista. E startups, né, empresas aí que estão nascendo, estão estruturando, também usam bastante dessa nossa capacidade nossa capacidade consultiva de montar operações de atendimento. Então, acho que são três perfis, né, três pilares, que normalmente nos buscam para assumir ali o processo de atendimento. Hoje, os contact centers tradicionais, de que podemos falar assim, também hoje tem um percentual de suas operações em home office. E eu pergunto para você, qual a diferença da Job Home com esse contact center tradicional? Isso é um tema polêmico. Imagina. E aqui nós somos polêmicos também, com certeza. Na verdade, o grande diferencial está no nosso dia a dia, né? Home office é o nosso core. Eu não sou segunda opção de entrega de serviço. Então, a gente vê esse movimento no mercado, a gente acha importante e válido, mas a gente sabe que, né, quando eu dou opções para o cliente entre algo que eu julgo muito bom e uma alternativa talvez não tão boa, né, e assemelho isso ao home office, isso de alguma forma degrada a visão, né? A negociação não é só ser barato, né, é a qualidade de entrega. Então a gente não tem opção, né? Eu não quero ser físico, né? A gente já teve algumas sondagens, mas não é o que a gente acredita. Então a gente nasce e faz o melhor no modelo que a gente de fato entende como relevante. Então, podemos afirmar também que uma operação home office remota, custo-benefício também é mais atrativa do que um contact center tradicional? Sem dúvida. A ideia aqui é não ter elefante branco. Exato. As estruturas, né, eu entendo, né, a parte estrutural como algo relevante, mas eu acredito muito que não é o diferencial na hora de escolher o fornecedor. Então, eu posso ter, né, a mesma qualidade, uma qualidade superior, né, remotamente trabalhando. Então, é o nosso dia a dia. Vamos falar visão futuro. Falamos muito sobre o momento atual, a história da Job. E aí, para aí, estão contentes com o que tem? Ou tem desafios aí, visão futura desse mercado? Alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente? A gente sabe que tem muitas estratégias que ainda vão surgir. Né? Acho que o atendimento hoje no Brasil e no mundo, muito mais no Brasil, que é um cliente muito mais exigente ali na ponta, querendo o seu atendimento, isso é algo que muda a cada semestre, a cada dia, surgem novas possibilidades. Então, o que a gente faz hoje é estar muito antenado, né, nesse mercado, nesse dia a dia, nessa visão do cliente final de como ele quer ser atendido. E a Job Home é uma empresa viva. A gente está sempre trazendo esses novos olhares para os nossos times, para o nosso atendimento. Se eu for falar de futuro, né, a gente tem um esforço grande aí no último ano com relação à tecnologia. A ideia é que em pouco tempo a gente traga uma solução encapsulada para o mercado, né, além da parte de pessoas, né, ter algo que de fato eu consiga transacionar para o cliente final, né, sem a necessidade de colaborador ou com a necessidade de ter o operador na ponta, e visando muito a automação, né? Acho que é o que todo mundo tem olhado, a gente também tem olhado há bastante tempo. Então, eu tenho a necessidade do colaborador, legal. Eu consigo tratar isso de alguma maneira. Aí você que está indo mais no âmbito de processos, é isso? Eu acho que processos e a parte de automação de atendimento. De atendimento e processos. Muita tecnologia. Entendi. Então, a gente entrega isso nos clientes atuais, mas a gente sabe que o humano gosta de falar com o humano quando não é resolvido o seu problema com qualquer automação. Então, hoje, a premissa é, se eu tenho a inteligência
no primeiro estágio de atendimento, essa inteligência tem que resolver o problema. Exato. Não posso enrolar o cliente na linha ali, ou na URA, esperando 1 hora, 40 minutos, ou no chat, né, sem resposta, obrigando ele a falar com o operador. Então, se tem tecnologia, precisa resolver. Dessa forma que a gente trata. No âmbito de concorrência, quais são os desafios nesse mercado de contact center? Existem muitos concorrentes. Como é que você mapeia hoje as oportunidades, né, e o risco do mercado? Eu tenho uma visão muito específica de concorrência. Eu acho que o mercado ele ganha muito mais com a proximidade de empresas semelhantes. Então, a gente procura estar muito próximo, né, quando possível, dos nossos concorrentes, entendendo dificuldades, desafios, né, propondo melhorias também. Então, isso a gente faz desde sempre. E é uma frase que eu sempre digo aqui, comercial, marketing, eventos, o mercado é gigantesco. Eu acho que tem cliente para todo mundo, né? Você não precisa ser detrator de concorrentes. Eu acho que os concorrentes precisam existir, né? O mercado precisa existir. Sadio, né? De uma maneira sadia, né? Então, quando eu me posiciono como home office, né, e trago esses benefícios, né, e produtividade, custo e tudo mais, em nenhum momento eu sou contra o físico. Na verdade, eu acredito no meu modelo, né, e eu sei que tem clientes que acreditam no modelo físico. Então, acho que esse mercado ele vai existir sempre, né, sabendo que a Job Home é uma alternativa para o home office. Mais uma pergunta capciosa para você. Legal. Cheio de pegadinhas hoje. Sou cliente, né? Sou cliente da Job Home, mas em dado momento minha diretoria muda, ou sou um diretor novo e falo para a Job, eu quero um percentual da minha operação agora física. Quero ver meus operações. Já ocorreu isso? Já Conta pra gente. Teve entradas assim. Cara, a gente vai nos números. A gente entende performance, né? Eu posso trazer, a gente tem hoje estrutura física que comporta não todos os operadores, mas grande parte deles. E quando eu comparo performance, né, de físico, né, presencial e home office, o cliente ele tende a manter no home office. Às vezes é normal, eu quero um treinamento presencial, eu quero passar uma semana com esses operadores na estrutura. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível, mas são números, os números não mentem, né? Então, se a performance está sendo entregue, não tem por que retroagir. Muito bem. Você que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, pode mandar sua mensagem no chat. Depois nós vamos, sim, fazer esse contato, vamos responder. Se tiver alguma dúvida, também nós vamos transmitir no nosso LinkedIn, também vamos ter muitas partes desta entrevista no nosso Facebook, Instagram. Então, espero a sua manifestação. Converse com a gente, sempre é muito importante o seu feedback. E tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando ao final de mais um Jornada do Cliente TV. E eu queria que o Ricardo desse a sua palavra final naquela câmera lá, mandando sua mensagem para todos. Queria agradecer a oportunidade de falar com você, Ricardo, meu amigo de alguns anos, né? A barba, eu tinha mais cabelo, sua barba era menos branca. Exatamente, vem por aí, gente. Deixar à disposição, tanto eu como todo o time, para dúvidas, né, sugestões, né, enfim, estou sempre participando aí dos eventos, me encontrar, embora eu tenha essa cara fechada aí normalmente no dia a dia, eu sou um cara super tranquilo. Totalmente. Então, me chame, vamos bater um papo, cuidar de negócio, eu acho que isso agrega aí o nosso mercado, nosso dia a dia. Com essas palavras finais, a gente vai terminando o nosso Jornada do Cliente TV. E espero que você tenha gostado do nosso assunto e na próxima semana tem mais.